Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando nossas aulas de revisão para o Enem 2018, nessa aula trago para vocês equações. A gente vai ver equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Tudo bem? Esse vídeo será dividido em duas partes. Uma parte a gente vai resolver os exercícios sobre equações do primeiro grau e a outra parte a gente vai resolver exercícios sobre equações do segundo grau, ok? Porém, a parte teórica a gente vai fazer aqui tudo junto, porque ela é muito simples, muito rápida. É apenas para a gente lembrar. Primeira coisa, pessoal, uma equação, a gente diz que ela é uma equação polinomial do primeiro grau, quando eu consigo reduzir ela dessa seguinte forma. Isto é, quando eu vejo uma expressão onde só aparece a incógnita x com expoente 1, eu tenho uma equação polinomial do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau pode ser reduzida dessa seguinte forma, ax mais b igual a zero. Por exemplo, digamos que você tem a equação 5x mais 3 igual a 2x menos 8. Como é que eu faço para tentar deixar ela neste formato? É o que a gente diz, você vai deixar a letra de um lado e os números dos outros, né? O que é lado, o que é isso que a gente está querendo dizer? A equação, pessoal, ela é dividida por dois membros. O membro que você vê à esquerda da igualdade, a gente diz primeiro membro. E o membro que você vê à direita da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, resolver uma equação, temos o objetivo de deixar a incógnita de um lado em um único membro. Então, o que a gente vai fazer? Em geral, a gente gosta de deixar no primeiro membro. Então, por isso que eu vou mandar todo mundo para o lado esquerdo. Então, o que vai ficar? 5x, o menos 2x. E aí, o que vai ficar? O menos 8 está lá, o 3 que já está positivo, a operação é a subtração. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? 5x menos 2x, 3x. Menos 8 com menos 3, menos 11. E agora, observe, se você preferir, vamos deixar do jeito que a gente está aqui, ó. 3x mais 11 igual a zero. Então, ou seja, pessoal, se você observar aqui, eu consigo, independente de como é a minha expressão do primeiro grau, deixar ela na forma ax mais b. Neste caso aqui, a gente teria que o a é igual a 3 e o b é igual a quanto? É igual a 11. E como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Depois que você faz este formato, o que você pode fazer? Você vai deixar isolado quem? A incógnita. Então, 3x igual a menos 11, que era a etapa que a gente estava aqui anteriormente. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, por isso que o 3 está multiplicando, ele vai dividir. Então, vai ficar menos 11 sobre 3. E aí a gente finaliza, essa seria aqui a minha solução, que é o que a gente chama, que é da forma menos b sobre a. Se você pegar aqui o b, que é 11, e o a, que é 3, menos 11 sobre 3, menos b sobre a, que é a resposta. Porém, lembrando que você só pode usar menos b sobre a se você estiver com a equação nesse formato, ax mais b. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem sobre equações do primeiro grau. Na prática, o que você tem que fazer? Letra de um lado, número do outro. Tomando cuidado com os sinais, tá bom? Se você inverte os lados em termos de adição e subtração, você troca o sinal. Se você inverte em termos de multiplicação e divisão, você não precisa alterar o sinal, ok? É isso que a gente tem sobre equações do primeiro grau. Já as equações do segundo grau, pessoal, são equações que a gente consegue chegar na forma ax² mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, pessoal, eu teria uma equação do primeiro grau. Então, o objetivo é que o a, ou seja, o número que multiplica a minha incógnita ao quadrado, tem que ser o quê? Diferente de zero. E aí, como você já deve conhecer, temos a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula para a gente resolver o quê? Uma equação do segundo grau. Vou fazer um vídeo em breve para vocês para contar de onde que vem essa ideia desse nome da fórmula de Bhaskara e porque a gente utiliza apenas no nosso país, tudo bem? Mas, tradicionalmente, é chamada de fórmula de Bhaskara. Nos livros, ele traz como fórmula de Bhaskara, porém, eles fazem sempre essas observações. Mas, enfim, bora lá. Então, ela é uma equação do segundo grau que tem a solução da forma x igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Esse carinha que está aqui dentro, b quadrado menos 4ac, ele é chamado de delta, ou ainda de discriminante da minha equação. Por que discriminante? Porque ele é o cara que manda na quantidade de soluções. O que isso significa? Se o delta for um número positivo, você vai ter duas soluções distintas uma da outra, ou seja, duas soluções diferentes. Porém, se o delta for igual a zero, você terá o quê? Duas soluções iguais, ou apenas uma solução. Veja como você prefere.
Porém, se o delta for negativo, a gente não tem nenhuma solução real. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem para falar sobre equações do primeiro e equações do segundo grau. Nos exemplos, nos exercícios, a gente vai aplicar. Um grande abraço para vocês e a gente se vê lá. Tchau!